aleitamento materno. Olá a todos, é um prazer imenso estar aqui, participando da 22ª semana do aleitamento materno. Queria agradecer já de antemão ao convite da Bruna, para a gente tratar de um tema assim tão nobre, que é o aleitamento materno. Bom, então nessa aula 6 a gente vai falar um pouquinho sobre as reflexões holísticas da promoção do aleitamento materno na atenção básica. Então, sobre esse tema, eu tentei dividir, para ficar um pouco mais didático, em a importância do aleitamento materno, o desmame precoce, que é um relatório da Unicef desse ano de 2020, que é um relatório bem interessante, as principais dificuldades relatadas pelas mães durante o aleitamento materno, com base em alguns artigos de revisão integrativa que foram publicados este ano, e também sobre a importância da promoção do aleitamento materno na atenção básica, como que a gente pode tentar melhorar esses índices que a gente vai falar, nessas prevalências dentro da atenção básica. Então, quando a gente fala os principais fatores do aleitamento materno, não tem como a gente pensar de uma maneira separada só na parte fisiológica, na parte hormonal, prolactina, ocitocina, todos os hormônios que estão envolvidos no aleitamento materno, também na parte ambiental, será que essa mãe, ela está inserida em um ambiente que tem apoio da família, Será que ela está nesse contexto? E também em relação aos fatores emocionais que envolvem esse binômio mãe e filho. Às vezes a gente só pensa pelo lado da nutrição, do lactente, e esquece também um pouco do lado da mãe, da lactante, todos esses fatores que estão envolvidos. Então, quando a gente fala em uma reflexão holística, a gente está pensando não só no aleitamento materno, em relação à nutrição, do bebê, desse lactente, em relação ao só o fator emocional, só em relação à mãe, mas em tudo que envolve o aleitamento materno. E a partir disso, quando a gente tem esse olhar holístico, de tudo que pode favorecer o desmame precoce e tudo que pode favorecer o aleitamento materno, a gente tem taxas de sucesso muito maior, nessa promoção. Então, em relação às crenças, e são várias crenças de aleitamento materno, tanto que tem uma palestra só sobre esse tema, que são os mitos e verdades sobre a amamentação, com a enfermeira Fabiana Mota, mas alguns que eu coloquei aqui, não para a gente tratar sobre isso, que a palestra da Fabiana é só sobre esse tema, mas a maneira que a gente recebe isso da mãe, como meu leite é fraco, só o leite materno não sustenta, tá muito quente, não pode dar um pouquinho de água, cerveja e canjica pode aumentar a produção de leite, se a mulher acha que ela tem pouco seio, ela acha que ela pode ter uma menor produção de leite, com a amamentação, os seios podem ficar flácidos, a amamentação ela tem que ser de 3 em 3 horas, às vezes é uma crença que a gente sabe que não, tem que ser a livre demanda. Então, são várias crenças que a Fabiana vai tratar na aula 5, mas a maneira que a gente vai falar da reflexão holística, como que a gente recebe essa dúvida, essa crença dessa mulher que está amamentando. Porque, às vezes, ela tem uma pressão da sociedade, em relação à avó, à sogra, à mãe, fala assim, mas você foi tratada assim, você cresceu assim, dando um pouquinho de leite, um pouquinho de chá, esse chá, ele pode acalmar um pouquinho o bebê, esse é bom para a cólica, não falando que seja bom, nem que seja ruim, falando a maneira que a gente vai receber essa informação da mãe, que para a gente é o tema, dessa palestra da reflexão holística. Então, isso sem julgamentos, nós como profissionais da área da saúde, nós vamos esclarecer o que realmente tem um embasamento científico, o que não tem embasamento científico dentro dessas crenças, mas principalmente sem julgamentos. Então, nós vamos ouvir o que essa mãe tem para nos falar e falar do nosso ponto de vista, de maneira ética, de maneira respeitosa, falar do ponto de vista
de comprovação científica, né, mas de uma maneira que essa mãe vá conseguir entender, né, de uma maneira que para a gente estabelecer essa comunicação, a gente precisa que a mãe entenda a mensagem que nós estamos transmitindo. Então, em relação ao desmame precoce, o relatório da Unicef desse ano agora de 2020, até coloquei ele aqui no próximo slide, ele fala sobre as taxas, né, sobre a prevalência e também um dado do nosso país, né, o Brasil, considerando os primeiros 5 meses de vida, fica em torno mais ou menos de 39% a amamentação exclusiva, né, nos 5 primeiros meses de vida, então nem incluindo o 6º mês, né, que seria a recomendação do Ministério da Saúde, até os 6 meses de vida, a amamentação exclusiva, a não ser que tenha algum motivo para que isso não seja feito, né, aí sim que a gente pensa nas outras estratégias, mas esse dado mostra que nenhum país do mundo conseguiu atingir a recomendação para amamentação, né, então é interessante a gente refletir um pouquinho sobre esse documento da Unicef, até coloquei aqui o site das Nações Unidas, que fala sobre esse documento, né, também o site da WHO, e aqui embaixo o documento em si. Então, só clicar aqui no link já abre o documento, e eu acho interessante esses dados, né, que o Ministério da Saúde trouxe, que 6% das crianças, elas são amamentadas exclusivamente até os 2 meses de vida. E isso é um dado, assim, bastante alarmante, né, mostra também que essa média, ela difere entre as capitais, ela é mais baixa aqui, né, no Sudeste, 13,1 dias, e a mais alta é no Sul, 39,1 dias. Mas por que é importante a gente ter esse relatório da Unicef para servir como base, né, até para a gente traçar novas estratégias, para tentar promover, melhorar um pouco o aleitamento materno, né, aumentar um pouco o tempo desse aleitamento materno. Primeiro a gente tem que entender quais são as principais causas do desmame precoce. Então, o que o documento trata é sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho, até isso que a palestrante Cristiana Zaya vai tratar, né, sobre as legislações, os direitos trabalhistas durante a amamentação, né, que é a CLT de 1999, os artigos 391 a 400, que trata sobre a proteção à maternidade. Então, que essa mulher, sim, ela tem os seus direitos, né, como lactante. Também a inserção das fórmulas infantis, né, então, às vezes, a fórmula infantil, ela é inserida na rotina alimentar do lactente sem necessidade, né, às vezes por uma questão de praticidade, às vezes até por uma crença da mulher que ela acha que o leite dela é fraco, que ele não está sustentando, então ela insere a fórmula infantil, né, e também a mamadeira, que é um símbolo de urbanismo. Então são várias estratégias que estão muito mais acessíveis em casos de impossibilidade à amamentação. Então, todas essas são alguns dos fatores. E até um dado que eu trouxe aqui que eu achei bem interessante, que é uma revisão integrativa, agora que foi publicado esse ano de 2020, que mostra os principais motivos para o desmame precoce. Então, algumas mulheres citam o trabalho, falta de apoio da família, que não sabia sobre o quanto era importante o aleitamento materno, né? Então, às vezes, eu não consigo entender quanto que o leite dela, ele consegue proteger o filho, né, de várias doenças que podem vir a acontecer em relação à parte de imunoglobulina, né, esses fatores. Também o término da licença maternidade, a mãe relatou pouco leite, trabalho em espaço público. Então, assim, são várias motivações que a gente precisa ter conhecimento, passar o desmame precoce. O que está causando esse desmame e como a gente pode melhorar nessas taxas de aleitamento materno. Então, principalmente em relação às alegações da mãe,
que é o que a gente está fazendo aqui, né, nessa semana, que é informar os profissionais da saúde, informar essas mães, levar o conhecimento, levar mais informação e realmente escutar o que essa mãe tem para nos falar. Que às vezes o que pode acontecer? A mãe, ela tem às vezes uma certa expectativa de como vai ser o aleitamento materno e nem sempre isso acontece da maneira como ela esperava. E isso pode causar uma frustração, né? Que a gente esquece que a mãe, às vezes ela tem não só esse filho, mas ela tem outros filhos, ela é mãe, ela é dona de casa, ela sofre às vezes uma certa pressão, né, da mídia, né, que ela vê, o ator, a atriz tal, lá com o marido, tudo lindo, tudo maravilhoso durante o aleitamento materno, e ela pensa que, assim, por que não tá acontecendo comigo assim, né? Então, ela cria uma certa expectativa, e ela vive uma outra realidade, e isso acaba trazendo uma certa frustração, né? Entre outras dificuldades que foram referidas pelas mães, a fissura e o engurgitamento mamário também estava bastante presente, né, entre essas dificuldades que foram relatadas. E isso a gente sabe que a gente pode, dentro do manejo durante o aleitamento materno, né, a gente pode tentar diminuir esses quadros, tanto de fissura como de engurgitamento, mas qual que às vezes é a nossa dificuldade? Em alguns casos, igual aqui que dá para a gente ver o engurgitamento mamário, e nesse caso a fissura, como no caso igual do engurgitamento, né? A mãe, ela tá com esse quadro de engurgitamento, tá com dor, e a gente, o que precisa falar para ela? Fala, mãe, coloca o bebê para mamar primeiro na mama mais afetada. Ela já olha para a gente com aquela cara, né, de assustada. Então, informar a mulher corretamente sobre como que ela deve fazer, como que ela deve proceder. Então, a mulher tendo essa informação, né, a mãe que está amamentando, ela sendo informada, realmente vai aumentar as taxas de sucesso desse aleitamento materno. Então, vai ser, será que a pega está correta? Será que ela está com o apoio da família? Será que ela está informada de realmente como que o aleitamento materno ele é importante para o filho? E nesses casos também de fissura, algumas mães, elas olham receitas na internet, essas receitas caseiras, é claro que o médico ele pode prescrever, né, óleo de vitamina E, uma pomadinha específica para esses casos, banhos de sol, mas o médico fazendo a prescrição, às vezes elas olham receitas na internet, na tentativa de melhorar, às vezes não conseguem um atendimento médico assim, né, tão fácil, e aí o que ela faz? Ela começa a usar essas receitinhas caseiras, e isso pode agravar o quadro, né, nesse caso de engurgitamento mamário, fissura, né, em outras também intercorrências que pode acontecer. Então, nesses casos, a gente precisa informar corretamente para que essa mãe que ela se sinta mais segura, né, tendo uma maior segurança, também vai aumentar as taxas, né, tende a aumentar as taxas de sucesso do aleitamento materno. A OMS, ela acredita, né, e refere também nesse documento, que essas mudanças, elas foram observadas que foram observadas nos padrões do aleitamento materno, isso faz parte de um desenvolvimento, né? Então, com a inserção da mulher no mercado de trabalho, que isso veio acompanhando, infelizmente, o decréscimo das porcentagens de aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Então, que a gente às vezes precisaria trabalhar um pouco mais dessa mulher que está sim inserida no mercado de trabalho e falar que ela não precisa parar de amamentar o seu filho por ela estar trabalhando, né? Que a gente sabe que muitas mães são elas que colocam dinheiro dentro de casa, outras não querem parar de trabalhar, né? Até em relação a essa parte também psicológica. Então, a gente estimular a mulher, mas sempre com boas informações, né? Com informações realmente que ela vá se sentir segura, vá se sentir confiante. E tem um artigo também, que é um artigo que já é um pouco antigo, mas é um clássico da amamentação, que eu achei ele bem interessante, que é do Almeida. Ele trata sobre essa relação, aleitamento materno e a cultura. Por que as populações indígenas e outras populações também que não são indígenas ao longo do mundo, mas que o aleitamento materno, ele é uma
cultura, né, ele está inserido dentro da cultura, por que que as taxas de sucesso elas são muito maiores? Igual a população indígena é 99,8%, né, com base no artigo, de mulheres que amamentam. Então, as intercorrências, elas são muito menores, porque a maneira como a mulher vê isso é uma coisa muito mais natural, né? É muito mais, digamos assim, muito mais normal do que uma mulher que às vezes ela está muito preocupada, ela está muito ansiosa, ela está com essa pressão, né, às vezes da sociedade, da mãe, da avó, do marido, então ela se sente um pouco mais pressionada e isso vai acabar acarretando em outros fatores, às vezes até fisiológicos, e que pode levar a algum problema alguma dificuldade que ela tenha no aleitamento materno. Então, o artigo fala sobre a necessidade de resgatar o desejo da amamentação. Então, a gente mostrar quais são as vantagens para a mulher, né, também para o filho, do aleitamento materno. E também que eu acho interessante a gente comentar é que algumas mães, né, por motivos próprios, elas não podem amamentar. Uma mãe, às vezes, de uma UTI, e que ela não se sinta fracassada por isso, né, que ela não se sinta menos mãe por isso. Eu trouxe aqui até uma cartinha da Jaqueline Bernardo, que é uma carta bem interessante, né? Eu não trouxe a carta na íntegra, que não era esse o nosso foco, mas para falar para a mulher que a gente está ali com ela, né, nós estamos dando, como profissionais da saúde, nós estamos apoiando que ela amamente por todas as vantagens que tem o aleitamento materno, mas que se por algum motivo ela não conseguir amamentar o seu filho, que está tudo bem, né, que ela que ela não vai deixar de ser menos mãe, que até isso que a carta fala, que ela não vai deixar de ser menos mãe por esse motivo. Então, tirar um pouco esse peso das costas da mãe, né, de que ela precisa ter 100% de sucesso no aleitamento materno, nas primeiras semanas. Então, eu acho que, às vezes, essa pressão, ela acaba trazendo um prejuízo, até mesmo psicológico, para a mulher, que é bem importante. Principalmente sobre a depressão pós-parto. A gente sabe que a depressão pós-parto não é só o motivo, não é o aleitamento materno, né? Tem vários outros fatores envolvendo a depressão pós-parto, mas essa pressão da mulher, dela achar que ela precisa ter sucesso, que vai dar tudo certo. Não, pode ser que às vezes ela demora, tem um certo tempo para adaptação, né? Pode ser que às vezes ela tenha uma fissura, um engorgitamento mamário, uma mastite, mas que isso não precise necessariamente impedir ela de continuar o aleitamento materno, né? A não ser que seja realmente por alguma restrição, né, algo que seja necessário. Então, esse artigo, né, um híbrido de natureza cultura, é um caso que eu achei do Jornal de Pediatria, é muito interessante. Aqui eu também trouxe 2 videozinhos que a gente vai um tempinho, acho que é bem legal para ver, que é a amamentação à luz da primeira hora, parte 1 e parte 2. O tanto que esse binômio, esse vínculo mãe-filho, é uma coisa que é realmente muito gostosa da gente ver, né? Eu acho que nós somos privilegiados por trabalhar, né, com esse tema perto de mães, perto de lactantes, perto de lactentes, porque realmente eu acho que dentro da nossa profissão, somos privilegiados por estar ajudando, né, por estar contribuindo da maneira que podemos, mas que o mais importante, eu acho que nós escutarmos a mãe, né, a gente ou informar, desmistificar, mas principalmente ouvir, né, ouvir um pouco a sua mãe, que às vezes ela tem várias dúvidas, vários anseios, então, em algumas vezes, a gente precisa realmente dar um pouquinho de atenção no que essa mãe tem para falar para nós, mais do que nós temos para falar para ela. Bom, gente, então queria agradecer novamente, né, o convite da Bruna, me coloco à disposição, aqui tem meu e-mail, se alguém quiser algum material, né, a gente compartilhar material, compartilhar, às vezes, documentos, artigos, e agradecer novamente a participação na 22ª semana do aleitamento materno. Muito obrigada.